Crianças! Bom dia! Como é que vocês estão? Depois de passar pela aula da professora Mauricéia, professora Sandra, eu estou aqui com vocês, professora Márcia Cristina, e hoje o nosso tema vai ser da aula Unidades de Medidas, um tema maravilhoso, uma aula muito legal que vocês vão amar. E como não poderia deixar de avisá-los, vocês podem assistir as nossas aulas pela TV, pelo telefone, pelo computador. Então, tem várias formas de vocês acessarem. E ainda pelo canal do YouTube, né? Vocês não esquecem que se inscreve lá, tem o Educa Recife, vocês vão ter acesso a todas as aulas. Isso é maravilhoso, né? E para iniciarmos, vamos lá. Hoje o nosso conteúdo, como eu falei, é unidades de medidas. E vocês estão vendo aqui na tela alguns símbolos de unidades de medidas. Nós estamos vendo ali, ó, o C com a bolinha. E o que isso significa? E esse KG? E esse 61S ali? O que será? Sabem? Não se preocupem, se não sabem, vão tirar todas as dúvidas e vão aprender tudo isso hoje. Isso mesmo. Então, vamos lá. Para iniciarmos, eu vou aqui, deixa eu ver, deve ter acontecido um probleminha que não está passando, mas a gente vai resolver já já. Pronto! Olha só, vocês estão observando agora uma tela. Esta tela é uma mercearia, uma loja que vende coisas, né? Vocês estão vendo aí os vendedores, tem pessoas comprando e tem uma perguntinha para vocês. Leiam aí essa pergunta. Olha só. Você identifica algum instrumento de medida nesta imagem? Observa bem, tudinho. Está observando todos os detalhes? Olha aí, observa. Tem várias coisas aí. Eu quero saber de vocês se tem algum instrumento de medida nesta gravura. Já identificaram? Vamos conferir para ver se vocês identificaram realmente todos os instrumentos de medida que tem aí. Olha só, vamos ver? Próximo slide, por favor. Identificaram? Olha só, vocês estão vendo as setinhas mostrando? Lá em cima tem um relógio, ao lado do relógio um calendário. No balcão temos duas setinhas mostrando. Estão identificando o que é? Uma balança, um termômetro daquele que nós agora vemos nas lojas quando vamos entrar, as pessoas medindo a nossa temperatura, né? Por causa da pandemia. Temos também a outra balança aqui no canto da tela. Então, todos esses são instrumentos de medida, isso aí. Todos eles, e vamos ver qual é, para que serve, qual é a unidade, o que eles estão medindo, certo? Então, é sobre isso que nós iremos aprender hoje. Seguindo, aí nós temos vários instrumentos de medida e vamos aqui na mesa observar outros que eu trouxe. Observa bem, aqui vamos iniciar mostrando um calendário que vocês conhecem muito bem. Nós temos também aqui um relógio e eu trouxe aqui também o celular, que neste celular nós temos o cronômetro. Então, temos aqui alguns instrumentos de medida. Aí eu pergunto para vocês, esses instrumentos que eu acabei de mostrar, eles servem para medir o quê? Isso, o tempo, medidas de tempo, certo? Então, aqui, ó, nós temos o relógio, vocês percebem
além desse relógio aqui, vocês também podem ter um relógio digital. E nós temos aqui, ó, minutos, os segundos que são mostrados no relógio com esses tracinhos menores. Aqui nós temos no calendário, nós temos os meses do ano, a quantidade, os dias da semana, representando o ano, né? No caso, esse calendário 2021. E também o cronômetro que mede os minutos, os segundos, os décimos, os centésimos, como vimos inclusive em aulas anteriores, a importância dos décimos e centésimos, principalmente quando passamos aí as Olimpíadas e os atletas, por causa de décimos e centésimos, poderiam estar ou não no pódio, né? Então, esses instrumentos que eu acabei de mostrar para vocês são os instrumentos que medem o tempo, servem para medir o tempo. Vamos para o próximo. Aqui eu trouxe dois que acredito que vocês também conhecem. Aqui nós temos um termômetro, que é diferente daquele que do manual, que serve para aferir a nossa temperatura, né? Aferir a nossa temperatura quando estamos entrando nos estabelecimentos hoje. Esse daqui é com mercúrio, quando a gente está com febre, a gente usa. Esse aqui também é um outro termômetro, só que digital, já aparece aqui a nossa temperatura. E esses instrumentos, vocês acham, como eu já acabei de dizer, eles servem para medir a temperatura. Isso! Então, quando estamos ou não com febre, a gente já procura para ver qual é a temperatura. E a temperatura, ela é marcada em graus Celsius, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, já temos aqui medidas de tempo, medidas de temperatura. Aqui, que vocês conhecem muito bem, nós temos régua, né? Dois tipos de réguas que vocês servem para medir a mesa, o caderno. Temos aqui a fita métrica, aqui também a trena. Temos ainda a ampulheta, que antigamente as pessoas mediam, né, o tempo pela ampulheta. Cada ampulheta pode ter o seu tempo, pode ser 1 minuto, pode ser 1 hora, dependendo do tempo que a areia que está aqui dentro demora para descer. Então, esses instrumentos servem para medir comprimentos. Então, são medidas de comprimento, todos esses daqui. Aqui vocês estão percebendo balanças, certo? Então, as balanças, tem aquelas balanças que servem para nós nos pesarmos. Essas aqui são balanças de mesa, que servem para quando vamos fazer alguma receita, como vocês acabaram de ver na aula da professora Mauricéia, que ela também trabalhou com receita. E vocês querem pesar quantos gramas de açúcar ou quantos gramas de trigo. Então, vocês colocam nessas balanças e até aquelas que vocês viram, tipo aquela que você viu no desenho, na foto que eu mostrei, na gravura que eu mostrei no início da aula, que serve para nós também nos pesarmos. E aqui nós temos os instrumentos que servem para medidas de capacidade. Capacidade significa o quê? Este objeto, como vocês estão vendo aqui, ele tem uma medida e quanto de líquido, no caso, ele pode caber aqui. Então, esse objeto é capaz de suportar que quantidade de líquido aqui dentro. Então, servem para medir a capacidade. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, eu trouxe para vocês uma garrafa e essa garrafa está medindo 1 L. O que significa 1 L? É 1 litro. Isso, a medida de capacidade é em litro, mililitro, como você está vendo aqui também essas garrafas menores, que a capacidade dela de conseguir armazenar o líquido aqui é menor que essa. Aí, observando isso, vocês poderiam me dizer quantas garrafas, se eu tenho aqui 1 litro, quantas garrafas de 250 ml eu posso encher com 1 litro? Vocês sabem? E aí? Vamos ver? Então, eu tenho aqui 1 litro, vamos ver quantos
quantos ml eu consigo encher com esse meu litro? Olha só, deixa eu abrir aqui para facilitar. Trouxe também um funil, né, para não molharmos a nossa mesa. Então, olha só, deixa eu colocar aqui para vocês observarem. Então, eu estou enchendo a primeira garrafinha, que tem 250 ml. Vamos juntar 250 ml mais 250 ml. Quanto é que dá, pessoal? 500 ml. Olha lá, ainda tenho água aqui no meu litro. Vamos ver a capacidade dessa garrafinha aqui que eu tenho para enchê-las. Opa! E olha bem. Já estamos concluindo. Deixa eu terminar aqui. E fechando. Olha só. Então, o meu 1 litro eu consegui encher 4 garrafinhas de 250 ml, ou seja, 250 ml é menor do que o litro. Eu precisei de 4 de 250 ml para caber o volume que estava aqui dentro da garrafa de 1 litro. Então, todos esses instrumentos servem como instrumentos de medida. E nós vamos ver o que um mede, qual é para que serve cada um deles com mais detalhes. Vamos seguir aqui na tela, olha só. O primeiro que nós vamos observar, nós temos aí medidas de comprimento no cotidiano. Vocês observaram que eu trouxe régua, trouxe trena, trouxe fita métrica. Então, são medidas, são instrumentos de medida e esses instrumentos de medida servem para medir o comprimento. Vocês estão observando aqui um atleta fazendo salto com vara. Então, quando ele vai saltar com vara, é o comprimento, a altura que ele saltou é que vai dizer se ele vai ser o vencedor ou não. Então, é o comprimento. A mesma coisa quando você que está aí sentadinho vai querer saber a sua altura. Então, para sabermos a nossa altura, nós estamos trabalhando com comprimento. Vamos ver um próximo. Aqui nós temos uma costureira, como eu trouxe aqui na mesa a fita métrica. Vocês estão observando que a costureira precisa retirar as medidas das suas clientes. Então, ela usa o quê? A fita métrica, que mede o comprimento da roupa, por exemplo, da calça, da saia. Então, até o tamanho do busto, da manga. Então, ela precisa medir. Então, ela usa a fita métrica como instrumento. A criança ali, o adolescente, está tirando a medida, né, com a trena. Ele está tirando a medida ali de uma madeira que ele deve fazer algum trabalho, alguma coisa com ele. Então, ele está usando medidas de comprimento e utilizando a trena como instrumento. Aí nós vemos o quê? Agora, medidas de capacidade. As medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um recipiente. São empregadas na medição de líquidos. Geralmente usamos o litro, representado pelo L, e 1 litro é igual a 1000 mililitros. Vamos relembrar o que eu mostrei na mesa para vocês. Eu trouxe uma garrafa de 1 litro, lembra que é a medida de capacidade, né, o litro, e eu enchi, com 1 litro, eu enchi 4 garrafas pequenas de 250 ml. Então, isso aqui, ela representa o ml que é menor do que o litro. 250 4 vezes dá 1000. Então, é o que eu estou mostrando aí. 1 litro, que era o que eu tinha na garrafa, é igual a
1000 ml, ou seja, eu precisei de 4 garrafinhas dessas para ter 1 litro. Então, o ml representa a quantidade, se for só menor que 1000, uma quantidade menor que o litro, correto? Então, essas são as unidades de medida de capacidade. Vamos ver a próxima? Agora, nós estamos vendo, só um minutinho, pronto, opa, deixa eu voltar. Pronto. Aqui vocês estão vendo uma lata de refrigerante e essa lata de refrigerante, ela está medindo 350 ml. Aí eu pergunto a você, 350 ml é maior ou menor que o litro? Menor que o litro, muito bem. Então, ó, olha lá, 350 ml, um refrigerante, nós vimos diariamente, né? No nosso cotidiano, nós vemos latinhas de refrigerante. Nós estamos aqui com outro exemplo também, está marcando 2L. 2L são 2 litros, que é uma medida de capacidade. Litros é uma medida de capacidade. E a gente compra, às vezes, detergente, desinfetante, em litro, não é verdade? Na nossa casa, se procurarmos, nós temos vários objetos que vai estar lá marcadinho em ml, com medida de capacidade. Vocês podem observar, shampoo você compra marcando lá o ml, né? Procura aí na sua casa objetos que você vai achar várias coisas que vocês conseguem identificar que temos a medida de capacidade. Sem contar, por exemplo, óleo, não é um líquido que está ali, se você observar no recipiente do óleo, está ali marcadinho o litro ou o mililitro, se ele for menor que o litro. Então, isso aí são as medidas de capacidade que nós observamos no nosso dia a dia. Vamos ver mais. A água mineral, né, que vocês, essas garrafinhas de água, vocês conseguem também ver. E a caixa d'água, se vocês têm a caixa d'água em casa, várias caixas d'água têm medidas diferentes, às vezes de 5.000, 5.000 ali, 5.000 litros, aqui 500 ml. Lembrando que litros, 500 ml, se eu quisesse ter 1 litro, quantas garrafinhas dessa de 500 ml eu teria que juntar para dar uma de 1 litro, igual essa aqui que eu mostrei para vocês? Quantas? 2 garrafas. Então, porque 500 ml mais 500 ml daria 1 litro. Então, isso aí são exemplos de medidas de capacidade que nós vimos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Continuando, agora nós vamos ver as medidas de tempo. Isso mesmo. Vocês observaram que eu trouxe aqui o quê? Calendário na mesa, eu trouxe o relógio, trouxe o cronômetro, o celular representando o cronômetro, que vocês também, se tiverem o celular, se estiverem me assistindo aí pelo celular, vão observar que o celular também deve ter um cronômetro e ele serve para medir o quê? O tempo. E o tempo, ele é medido em dias, em horas, em minutos, em semanas, em meses, correto? Então, vamos lá. Medidas de tempo. A noção de tempo está presente em grande parte das atividades que desempenhamos durante o dia. Por exemplo, agora, a nossa aula iniciou que horas? 7h30. Então, a medida de tempo, certo? Nós estamos utilizando as horas, os minutos, para saber a hora exata que a aula vai começar. Então, ó, um dia tem quantas horas? 24 horas. Eu posso dizer 24 horas é igual a um dia. É uma medida de tempo. Nós temos também a hora. A hora tem o quê? 60 minutos. Também é uma medida de tempo sendo mostrada em minutos. 1 minuto, 60 segundos. E
uma semana tem 7 dias. Eu poderia dizer meses, né, que são 30, 31 dias, 28, 29 dias. Então, tudo isso são medidas de tempo. Dia, hora, minuto, semana, correto? Então, todos esses aí são medidas de tempo. Vamos ver o próximo. O próximo, nós estamos aí vendo alguns exemplos que eu mostrei para vocês, voltando o relógio, tanto o relógio de pulso como o relógio de parede, também servem para medir o tempo. Nós temos também o próximo, o cronômetro, né? Quando vocês querem, às vezes, fazer uma atividade, alguma coisa, medindo o tempo, quem termina mais rápido. Vocês já observaram aqui que nós já fizemos algumas brincadeiras com vocês para ver, né, eu e a outra professora, a professora Sandra, para ver quem é que terminava aquela brincadeira primeiro. Então, nós utilizamos o quê? O cronômetro para ver quem era mais rápido. Vocês querem, nas Olimpíadas, vocês observaram que os atletas usavam muito essa questão do cronômetro para ver quem chegou mais rápido, quem fez em menos tempo, certo? Então, o cronômetro também serve como medida de tempo. E o calendário, que não pode deixar nas nossas casas, sempre também temos calendário. Então, todos esses instrumentos servem para medir o tempo. Vamos ver o próximo. Nós estamos vendo aqui a medida de massa, como eu mostrei aqui, as balanças para vocês. Medida de massa. As medidas de massa são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de um corpo. Então, ela é medida, a medida de massa é em quilograma. E o símbolo do quilograma é o kg, é a medida de massa padrão. Do mesmo jeito que 1 quilo é igual a 1.000 gramas, ou seja, 1.000 gramas, para eu ter 1 quilo, eu preciso de 1.000 gramas. 1.000 gramas é igual a 1 quilo, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, a unidade de medida de massa é o quilo, e que se for menor do que o quilo, nós chamamos de gramas, certo? E lembrando a vocês que, vamos ver na próxima tela, nós temos aí, quando vamos no supermercado, compramos carne, compramos verduras. Aí vocês estão vendo uma balança que talvez muitos não conhecem, que tem 2 pratos, certo? Mas ela equilibra, vocês observam que de um lado do prato tem o quilo peso lá. Então, se a balança está equilibrada, vocês estão observando que do outro lado temos tomates. Então, se a balança está equilibrada, é que deu realmente o quilo certinho. E desse outro lado é a balança digital que vocês costumam observar hoje em dia nos supermercados, né? Com mais facilidade, diferente daquelas outras de pratos. Mas as duas são balanças, certo? Então, vocês usam isso aí normalmente quando vão comprar alguma coisa ou na feira ou no supermercado, como esses instrumentos, a balança, iguais às que eu mostrei aqui na mesa para vocês. Vamos ver o próximo. Nós estamos também observando pessoas se pesando, né? Então, a balança, ó, tanto essa menor, como essa outra que equilibramos também o peso, né, a massa, com aquele negocinho ali, a régua. Pronto. Então, esses 2 instrumentos, a balança, servem como para medir a medida de massa. A medida de massa é em quilograma. Muito bom. E, para gente, o próximo, medidas de temperatura. Mas antes, deixa eu ver só uma coisinha aqui. Pronto. Medidas de temperatura. Diariamente, vemos as previsões do tempo e da temperatura nos noticiários, internet. Então, a escala para medir a temperatura é a escala Celsius. A unidade de medida é o grau Celsius.
Lá no início, eu mostrei aquele Czinho com aquela bolinha. Então, significa graus Celsius. E nós costumamos medir a nossa temperatura usando que instrumentos que eu mostrei na mesa para vocês. Lembram? Então, vamos conferir. Olha só, os termômetros, né? Então, aqui nós temos o termômetro digital, 2 tipos de termômetros que servem para medir a temperatura. E a temperatura é medida em graus Celsius. O próximo, nós também estamos vendo outro termômetro às vezes que nós vemos em ruas para medir quantos graus está fazendo ali nas cidades. E outro termômetro que é o de mercúrio, que eu também trouxe para mostrá-los. Então, tudo isso esses instrumentos servem para medir a temperatura, medidas de temperatura que nós observamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E seguindo, vamos testar os conhecimentos de acordo com a aula que nós vimos hoje. A primeira atividade diz o seguinte, olha só. Paulo verificou que está com 25 quilos. Olha ele aí, se pesando. A que unidade de medida este valor está relacionado? Vamos ver? Será que é medida de massa, medida de capacidade, medida de tempo ou medida de comprimento? O que é que vocês acham? Quando nós estamos ali vendo ele está se pesando. Então, que tipo de medida é essa? Confere aí. Qual das 4? Medida de massa, isso mesmo, é a massa corporal. Ele está ali na balança vendo a massa corporal. É medida de massa. Vamos continuar? O próximo. A mãe de Ana vai fazer uma torta. Isso! E na receita consta que ela vai usar 900 gramas de maçã. Que valor deve ter na balança para esse peso? 900 gramas. Será que é 900 kg, 900 G, 90 kg ou 90 G? Sabem? Confere aí a resposta. Olha só. 900 G, que significa gramas, né? 900 gramas. E por falar em gramas, observa bem o recadinho aí no próximo slide. Olha só, atenção! Existe o grama, que é justamente a nossa medida de massa, e existe a grama. Muitas pessoas dizem assim, me dê 300 gramas, não, 300 gramas, porque quando se trata de medida de massa, é o grama, não é a grama. Só para vocês ficarem ligados, para não dizer, mas tá certo? Quando a gente fala de a grama, é a grama mato. E quando a gente fala de o grama, é o grama de massa, do peso, tá bom? Então, seguindo, nós temos aí outro testezinho para vocês que diz, a mãe de Guto levou a médica e ela receitou um remédio que deve ser tomado de 8 em 8 horas. A primeira dose foi dada às 7 horas da manhã. Que horas deverá ser dada a segunda dose? Depois de 7, mais 8 horas. Que horas será? 15 horas? 8 horas ou 20 horas? O que é que vocês acham? Confere aí a resposta. Olha só. Opa, voltamos. 15 horas, isso mesmo, porque, 7 horas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas, 3 horas da tarde. Então, a próxima atividade é o seguinte. Olha lá. Só um minutinho, vamos lá. Quantas garrafas de 500 ml eu preciso para encher um garrafão de 3 litros? Aqui eu mostrei 1 litro e algumas garrafas de 250 ml. E aí, para encher esses 3 litros, de quantas garrafas de 500 ml eu vou precisar? Diz aí para mim.
Já sabe? Confere a resposta. Olha lá. Passa aí, por favor, o próximo slide. Confere aí a resposta se vocês conseguiram acertar. Olha lá, são 6 garrafas. 500 mais 500, 1 litro. 500 mais 500, o segundo litro. E 500 mais 500, o terceiro litro. Então, iremos precisar de 6 garrafas de 500 ml. E a próxima, nós vamos apenas relembrar a aula, que hoje nós trabalhamos com unidades de medidas, isso mesmo. Então, nas unidades de medida, nós vimos medidas de comprimento, que nós trabalhamos com a unidade de metro, centímetro, quilômetro, medidas de capacidade, litro e mililitro, a medidas de tempo, dias, horas, minutos e segundos, a medidas de massa, quilograma e o grama, e a medidas de temperatura em graus Celsius. E como não poderia deixar de passar uma atividade para vocês, lembrando que em sua casa, procure objetos que representam as unidades de medida que trabalhamos na nossa aula. Escreva o nome desse objeto e qual unidade de medida ele está representando. Se preferir, pode desenhar. E se desenhar, capriche. E compartilhe com seus colegas o que você encontrou. Então, na sua casa, você deve encontrar vários objetos trabalhando essas unidades de medida. Então, olha direitinho, se quiser desenha, ou vocês anotam e fazem aí, mostra qual é a unidade de medida que você descobriu. Tá bom, gente? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Um cheiro grande no coração de vocês. Tchau! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Eu assisti, foi muito legal, muito legal. Você viu a professora Mauriceia? Ela tomou chá conosco. Foi muito bom. Tu
do chá. E xícara grande, dá para tomar sopa lá. Ela gosta mesmo de chá, mas eu aprendi as palavrinhas com CH e X. Você aprendeu também? Aprendi, foi muito legal. Aprendi pra caramba. É tão difícil isso, né? É muito difícil, mas ela ensinou de um jeito muito massa. Agora, vê só, e você viu a aula da professora Sandra também? Eu vi, eu prestei atenção. Tinha bebezinho, tinha gente grande, tinha gente pequena, tinha senhoras idosas, foi muito legal. E você descobriu qual é a fase que você está? Ainda não, tô em Não? dúvida. Nossa! Então vai assistir novamente a aula no YouTube mais tarde. Isso, é por isso que tem a reprise, né? Dá pra gente ver, fica bem legal, dá pra entender bem. A gente tira todas as dúvidas, é muito massa. E a da professora Márcia trabalhou um monte de coisa, de instrumentos. Nossa, você viu os termômetros? Gente, graças a Deus eu nunca mais precisei usar termômetro. Eu não quero adoecer não, viu? Eu também não. Sabe o que eu achei mais legal? Aquele relógio grande lá que ela usou. Ah, serve tudo, né? Aqui, mede o minuto, mede o segundo, mede tudo. Eita, essas medidas de tempo medem muita coisa, mas o tempo tá correndo. Hoje já é essa hora, segunda-feira, mês de agosto. Nossa, é muito tempo passado já. Eu já tô ficando velho. Por falar em velho, você viu que tem a fase da melhor idade, Su? Pois é, a gente, olha, nessa idade, da melhor idade, a gente tem que aproveitar mesmo, porque tudo que você aprendeu, isso eu entendi, viu? Na aula eu entendi. Tudo que você aprendeu, você vai colocar em prática lá, né? Você vai se divertir, você vai conhecer melhor os amigos, vai ensinar. É muito bom. É muito bom. Bem, eu acho que a aula hoje foi muito produtiva. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado igual nós aproveitamos, né, amiguinho? Isso. Olha, e se você aí em casa tiver alguma dúvida sobre os assuntos, não entendeu direito, alguma coisa assim, você pode ver a reprise, né? Isso, vai lá no Educa Recife. E então, vamos ficando por aqui, né? Até a próxima. Beijão, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau.